Olá, hoje nós vamos conversar sobre a relação de dieta e cárie. Vocês sabem, a gente está falando desde as primeiras aulas, que a cárie é uma doença multifatorial. E a dieta tem o seu papel muito importante na composição de todos os fatores, de todas as variáveis necessárias para que essa doença ocorra. Vamos então lembrar daquele diagrama, né, que eu já mostrei para vocês, volto a mostrar aqui, sobre todos os elementos, as variáveis que estão envolvidas no processo carioso. Nós temos o envolvimento do dente, né, do hospedeiro, né, dos depósitos microbianos, a, a dieta, né, na composição e frequência, a gente vai conversar agora em seguida sobre isso, a influência do flúor em tudo isso, o biofilme, que tipo de biofilme nós temos aqui, né? A saliva, a composição dessa saliva, que minerais que nós temos que possibilitam a capacidade de tampão dessa saliva, né? O fluxo, a quantidade de saliva que nós temos disponível para, então, lavar essas bactérias, restos alimentares que estão na cavidade bucal, né? Então, esses elementos que a gente conversou agora, que são elementos dentro da boca, esta composição, esta conjunção de fatores já é uma conjunção complexa. Mas ao redor de tudo isso, nós temos os fatores que são fatores extra, que são ao redor deste indivíduo, né? O meio social que esse indivíduo vive, o que ele tem de nível educacional, né? O comportamento, então, que é compatível com essa vivência que ele tem, as atitudes dele, né? O conhecimento advindo do tipo de educação que ele teve, o acesso, né, à renda, o nível socioeconômico desse paciente. Então, sempre quando nós estivermos examinando o paciente, nós não podemos deixar de pensar que nós estamos tratando, lidando com uma doença bastante complexa, onde todos esses fatores, essas variáveis que eu agora nominei rapidamente para vocês, vão ter sua importância relativa diferente para cada paciente. Alguns pacientes têm essas características e não apresentam a doença. Tem que ter não só essas variáveis presentes, como também uma inter-relação especial dessas variáveis para que a doença ocorra. Então, nós vamos falar hoje sobre a importância da composição e da frequência dessa dieta. Vamos falar sobre, afinal, o que é o índice de remoção dos açúcares da cavidade bucal, né? Então, a dieta ela vai estar sempre associada à questão cárie, né? Nós não podemos ter a presença de cárie sem ter a presença de uma dieta cariogênica, ok? Então, vamos seguindo. Vamos agora lembrar de algumas coisas, algumas informações, na verdade, que vocês já tiveram na bioquímica e microbiologia oral. Nós vamos só relembrar para vocês aproveitarem esse conhecimento que vocês já têm da disciplina anterior, para a gente poder aplicar agora na prática do entendimento da cárie. Tá? Então, vamos lá. Os carboidratos no biofilme, quer dizer, a dieta que chega na cavidade bucal e se deposita sobre o biofilme, ela vai ser metabolizada, essa dieta vai ser metabolizada até acontecer a liberação de ácidos, que justamente é o que vai provocar a desmineralização dos tecidos, né? Nós precisamos, então, de um certo tipo bacteriano para que ele, então, essa bactéria possa metabolizar e liberar ácidos sobre a estrutura dental. Aqui, só para lembrar vocês, nós temos a curva de Stefan, né? Então, a curva de Stefan nada mais é do que a baixa de pH, a partir, então, do acesso à sacarose nesse biofilme, o quanto esse pH baixa, né? Então, ele baixa, aqui nós estamos perto de um pH mais neutro, nós temos a baixa em 5,5, baixamos aqui em 5,5 e aí vamos, então,
mais ou menos ali ao redor de 5,5, começa a baixar, ela vai por um período ali, que ao redor de 20 minutos, bem baixo, um pH bem ácido, e depois, então, esse pH começa a normalizar. Ali, por volta de 1 hora, nós já temos a normalização desse pH, desse pH ali ao redor do dente, né? Então, essa curva de Stefan, ela é bem importante da gente ter ela presente, lembrar dela das aulas de bioquímica, porque nós vamos agora mostrar alguns experimentos onde o pH, a curva de Stefan vai ser novamente necessária para a gente poder entender, né? Então, toda vez que a gente tem acesso a açúcar na cavidade bucal e tiveram as bactérias cariogênicas sobre os nossos dentes, nós vamos sim ter uma queda de pH e vamos sim ter uma desmineralização do nosso tecido dentário. Mas logo em seguida nós teremos uma remineralização, que vai então se contrapor à des e vamos novamente ter um equilíbrio nos minerais do dente, né? Então, isso leva a gente a perceber e a estabelecer que, na verdade, nós temos uma boa parte do nosso equilíbrio des-remineralização que não é compatível com doença. É compatível, sim, com uma situação fisiológica do indivíduo. Não quer dizer que toda vez que eu vou comer uma bala, eu vou ter cárie, né? Eu vou comer a bala, vai me baixar o pH, vai desmineralizar algumas áreas do meu dente, e depois de um tempo, a minha saliva, todos os componentes ali de proteção, vão fazer com que esses minerais novamente se redepositem sobre o meu dente. Então, nós temos que saber quando é que acontece essa passagem do processo desrefisiológico, que é aquele processo que a gente tem toda vez que tem acesso a sacarose ou algum carboidrato que possa ser metabolizado, né? E depois nós vamos ter a normalidade. Quando é que a gente passa a não ter mais e a desmineralização passa a prevalecer sobre a remineralização? Então, é isso que a gente vai conversar durante a aula de hoje. Então, acontece o metabolismo, então, dos carboidratos, a liberação dos ácidos. Existe também, nessas bactérias cariogênicas, o armazenamento do PEC e do PIC. Lembram disso? Produto extracelular e produto intracelular, né? Vamos lembrar de cada um deles. O PIC, o intracelular. Para que ele serve? Ele serve como reserva intracelular de glicogênio, né? Reserva intracelular de energia, né? Então, esse PIC é formado a partir de vários tipos de açúcar. Qual é a importância do PIC para o biofilme cariogênico? Porque a presença do PIC faz com que ele possa ser metabolizado em período de escassez de nutrientes. Então, a bactéria permanece mais tempo viável para poder, então, progredir a doença, porque ela tem aquele armazenamento de energia no seu interior. Diversos organismos do biofilme dentário são capazes de produzir o PIC. Agora vamos ver alguns deles. O mutans, Streptococcus do grupo mutans, Streptococcus mitis, Streptococcus sanguis, Actinomyces viscosus, Actinomyces laenslundi e Lactobacillus casei. Então, esses micro-organismos, eles são capazes de produzir PIC e estão bastante envolvidos com o processo da doença cárie, e vocês já viram isso também na disciplina anterior. E o PEC? O PEC é muito importante para a questão da cárie, né? Ele favorece a adesão, ele é um produto pegajoso, né, que faz com que essa bactéria tenha mais facilidade de se aderir sobre a superfície dentária, e ele também faz com que haja uma adesão de bactéria para bactéria. Então, além dele fazer essa adesão de bactéria para bactéria, ele produz um meio poroso dentro desse biofilme. Então, essa porosidade provocada pelo PEC, né, por essa grude, assim, essa meleca entre as bactérias, que faz com que haja verdadeiros caminhos entre as bactérias, possibilita uma maior difusão de nutrientes da superfície do biofilme,
até as suas camadas mais profundas. Da mesma forma, ao contrário, o ácido em contato com a superfície dentária fica facilitado esse contato em função dessas vias que o PEC possibilita dentro do biofilme. Tá? Então, essa porosidade provoca, então, a possibilidade dessas vias de acesso, tanto de acesso de fora para dentro, como no caso do ácido, como também de dentro para fora, né? Quer dizer, o ácido, desculpa, de dentro para fora, e os nutrientes de fora para dentro, para possibilitar que essa bactéria se mantenha ali viva, né? Então, o PEC é bastante importante. Bom, vamos lembrar como é que funciona, como é que é a aparência de um biofilme na ausência de sacarose e na presença de sacarose, então com PEC, né? Quer dizer, aqui sem PEC e aqui com PEC. Observem a diferença, né? Então, aqui as bactérias estão todas mais unidas, né? Existe uma dificuldade maior de porosidade aqui, né? De penetrar nesse biofilme. Diferente daqui, né? Que aqui a gente tem as bactérias grudadas, mas assim com uma boa parte porosa entre elas, facilitando então este acesso, né? Do ácido e de nutrientes para essas bactérias, né? Vamos falar então da cariogenicidade dos diferentes alimentos. Isso também é uma matéria que vocês já tiveram, vamos só relembrar. Então, vamos lembrar aqui novamente a nossa famosa curva de Stefan e a curva de Stefan mostrando a queda de pH em acesso a diferentes tipos de alimento. Então, vamos para os extremos, né? Vamos para a sacarose. Observem que a sacarose é a que tem praticamente a maior, possibilita a maior baixa de pH. A frutose, perto dela. A diferença entre a frutose e a sacarose é que a frutose a gente não tem a possibilidade de ter aquele biofilme específico de PEC, né? Então, apesar da gente ter uma queda de pH, a manutenção desse pH baixo é um pouco mais difícil, é mais dificultado do que no caso da sacarose, né? Depois nós temos a maltose, a glicose, a lactose. E mesmo o amido, né, o amido tanto cru quanto cozido, que a gente sabe que são elementos bem mais difíceis de serem metabolizados, nós temos sim uma produção de ácido, que dependendo do tipo de estrutura, de superfície dental que nós tivermos, o amido vai ser bem importante. Quando nós estivermos falando, acho que nós já falamos nas aulas anteriores, né? Eu já falei para vocês isso, vamos só lembrar. Lembrem da superfície radicular, lembrem? A superfície radicular, a gente não precisa ter uma queda de pH tão grande como a de sacarose para poder ter lesão de cárie. Então, com o amido, a gente consegue produzir uma lesão de cárie em superfície radicular. Lembram, né? Porque, na verdade, o tecido é muito mais orgânico, muito menos mineralizado, mais fácil de ser, então, desmineralizado. E a lesão de cárie, então, fica mais fácil de acontecer, mesmo que não seja na presença de sacarose, sim de amido. Tá? Então, só para vocês lembrarem aqui, todos eles produzem, com esses alimentos são metabolizados, e a bactéria produz ácido, tanto que existe a queda de pH, só que com diferentes assim, intensidades. Na sacarose realmente baixa muito mais o pH. Ok? Então vamos lá. Então a sacarose ela torna o biofilme mais cariogênico, facilita a formação do biofilme, torna a placa mais porosa, né, o biofilme mais poroso, e então é um substrato para a produção de PEC, né? A sacarose possibilita a produção de PEC e o PEC, então, faz com que o biofilme tenha estas características, ok? Então, um mutans crescido em caldo de glicose e em caldo de sacarose. É completamente diferente, né? A facilidade de tu ter uma quantidade maior de bactérias é muito grande. Vamos então falar sobre a doença cárie em relação à ausência de carboidratos. Tá? Bom, a gente precisa, para começar a falar sobre cárie, sobre o aumento de prevalência de doença cárie, nós precisamos viajar no tempo, né? E precisamos lembrar que nas populações bem primitivas, né,
a gente tem lesão de cárie, nós conseguimos observar uma prevalência de cárie nos crânios dos primitivos, né, do homem primitivo, só que é uma cárie diferente, né, é uma cárie mais de superfície radicular, uma cárie compatível com amido, né, não uma cárie com esta severidade que a gente costuma ver hoje relacionada à sacarose, né. E a gente consegue ver ainda esse padrão de lesão de cárie dos antigos nas populações isoladas, como, por exemplo, nos nativos da ilha de Tristão e Cunha, que são aborígenes, tribos africanas, groenlandesas, todas essas populações que não tiveram acesso à sacarose, ao açúcar refinado, que as populações mais contemporâneas tiveram, né? A gente passa a ter um padrão de lesão de cárie semelhante ao do homem primitivo, né? Uma lesão de cárie compatível com amido, né? Mais assim em superfícies lisas, superfícies assim cervicais, a área de cervical do dente, não é aquela cárie típica de fissura, né? De superfície proximal que nós temos atualmente. E a gente consegue também observar essa diferença, quando tu não tem acesso à sacarose, em alguns momentos importantes da humanidade, né? Por exemplo, nas guerras, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, nós temos alguns trabalhos feitos. Esse trabalho foi realizado em 3 países diferentes, que foram diretamente atingidos por esse problema da guerra, né? Então, a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca. Então, se a gente acompanha aqui no gráfico, vamos ver aqui na Noruega, tá? A gente vê aqui o índice de dentes cariados, perdidos e obturados. Vocês já ouviram falar sobre esse índice, mas vocês vão ter melhor na aula de epidemiologia, tá? Mas, de qualquer maneira, é um índice que mede a prevalência, a experiência de cárie na população, tá? Então, é o índice de dentes cariados, perdidos por cárie ou obturados ou restaurados, tá? Então, é o CPO. Bom, então, observem o CPO, tá? Isso aqui são crianças de 7 anos, meninos e meninas de 7 anos de idade. O CPO dos molares, e aqui embaixo, gente, estão os anos, tá? Desde o ano 1938 até 1953. Então, pegou bem a fase do antes da guerra e depois da guerra, né? O durante a guerra e depois da guerra, tá? Então, observem o CPO dos primeiros molares dessas crianças e observem aqui a grande redução nesses meninos e meninas de 7 anos e depois passa de novo a aumentar a prevalência de doença, tá? Vamos ver como é que está o consumo de açúcar, de chocolates e balas nesse período. Observem que é absolutamente, o desenho é praticamente igual ao desenho da experiência de cárie, né? Então, enquanto eu tenho uma grande experiência de cárie, eu tenho um grande acesso a açúcar. Quando eu começo a baixar meu acesso a açúcar, eu também baixo a minha experiência de cárie. Quando eu começo a renovar a possibilidade de eu ter acesso de novo aos chocolates e balas, novamente a cárie se apresenta. A prevalência de cárie aumenta de novo. Vamos ver os meninos de 7 anos e meninas da Finlândia. Opa, desculpa, gente. Olha só, vamos ver aqui. Experiência de cárie de primeiros molares e açúcar. Também. Não é tão bonitinho quanto esse gráfico, mas dá para ver a mesma coisa, né? Baixa a prevalência de doença quanto baixa o acesso ao açúcar. Aumenta o acesso ao açúcar, já começa a interferir na experiência de cárie. Dinamarca, meninos e meninas de 6 anos. Mesma coisa, observa-se açúcar baixando aqui e o CPO baixando do mesmo jeito. Aumenta a prevalência o acesso ao açúcar, a chocolates e balas também do mesmo jeito, nós temos um aumento na prevalência de doença. Certo? Então, toda vez que a gente tiver uma prevalência baixa, tipo de cárie, nesta época aqui, pessoal, bem assim importante que vocês se liguem nessa informação. Nesta época, a gente conseguia fazer essa relação direta entre o consumo de açúcar e a prevalência de cárie. Quando a gente tem o flúor interferindo na história,
a coisa muda um pouquinho de figura, nós vamos ver em seguida no decorrer da aula, tá? O flúor desequilibra esta relação. Por isso que a gente começou falando para vocês que é uma doença complexa e que precisa ser analisada no seu contexto global. Não dá para a gente pegar uma variável e querer explicar a possibilidade de se ter cárie. A gente tem que pegar um conjunto de fatores e como eles estão interagindo. Certo? Vamos lá. Bom, agora eu passo a conversar com vocês a respeito do histórico. O histórico que nos faz hoje ter o estado da arte no conhecimento da relação do açúcar e cárie. A gente fala sempre nas aulas de muitos estudos para vocês, né? E a gente normalmente orienta que vocês entendam a essência do estudo, mas que não precisam sabê-los de cor, né? Não precisam saber o ano, ou pelo menos uma época, não precisa saber bem certinho o autor, né? E a época. Bom, diferente desses estudos que eu vou falar hoje para vocês, vocês precisam conhecer esses estudos a fundo, tá? Porque esses estudos vocês vão precisar tê-los, assim, para toda a vida de vocês, né? Para concurso público, para qualquer prova, avaliação que vocês forem participar, vocês vão precisar citar esses estudos. Então, tomem nota, prestem bastante atenção, e se tiverem alguma dúvida, nós vamos ter um momento de resolução de dúvidas, porque essa informação é bem importante que vocês, então, tenham ela bem clara. Ok? Bom, o primeiro estudo que eu vou falar para vocês é o estudo de Hopper Woodhouse. É um estudo de Harris, de 1963. Depois, em seguida, eu vou falar para vocês do estudo da intolerância hereditária à frutose, o estudo de Newbron e colaboradores, de 1980. Vocês observem que esses estudos que eu vou mostrar para vocês são estudos bem antigos, pessoal. Novamente, nós temos estudos antigos para explicar essa relação, porque agora, se nós fôssemos repetir esses mesmos estudos neste momento, a interferência do flúor ia ser tão grande que nós não íamos ter os mesmos resultados. As pessoas iam ficar mais protegidas em relação à cárie. Se vocês observarem, vocês hoje, né, tipo, são estudantes de odontologia com todo um esclarecimento que faz vocês serem diferentes do resto da população. E se eu perguntar para vocês se vocês comem açúcar, se vocês têm acesso a doce no diário de vocês, no dia a dia de vocês, olha, se alguém me disser que não tem, vou te dizer, é difícil, né? A gente tem sim acesso a açúcar sempre, não adianta. Mesmo que a gente não tenha muita predileção por doces, a gente tem muito açúcar oculto na nossa dieta, né? Então, todos nós temos acesso a açúcar. E a prevalência de cárie baixou muito nas últimas décadas. Então, claro que isso faz com que a gente consiga ter uma certeza muito grande da interferência do flúor nesse processo. Por isso, quando eu for mostrar para vocês sempre a relação de dieta e cárie, a gente vai ter que usar estudos bem antigos para explicar essa relação, quando a gente não tinha o acesso ao flúor que a gente tem hoje, porque senão a gente não vai ter a mesma informação, certo? Bueno, então vamos lá. O estudo de Hopper Woodhouse. O estudo de Hopper Woodhouse, essa casa era um orfanato, onde essas crianças ficavam nesse orfanato dos 6 até 18 anos, quando então eram liberados desse orfanato, se fosse necessário, né? Mas o estudo contou com crianças de 6 a 13 anos, tá? E fez um acompanhamento dessas crianças por 10 anos, ou seja, elas não estavam mais na casa e continuavam sendo acompanhadas. Durante o período que elas estiveram na casa, a casa adotava uma dieta lacto-vegetariana. E essa dieta tinha quantidades mínimas de açúcar. Eles tinham, claro, que uma educação formal para essas crianças, de hábitos em geral, mas não tinham um programa específico de higiene bucal. Bom, a prevalência de cárie em relação ao grupo controle, o grupo controle era de crianças da mesma idade, mas crianças fora dessa instituição.
mas que também estavam no mesmo bairro, com a mesma condição financeira, todas as questões eram muito semelhantes das crianças, em termos de saúde e tudo mais. Mas a única coisa é que as de fora tinham dieta comum das famílias da época, né? E a casa, o orfanato, tinha essa dieta absolutamente estanque, né? Lacto-vegetariano. Bom, a gente já começa a observar que houve uma prevalência muito mais baixa de cárie em relação ao grupo controle. Se tinha, naquela época, 46% das crianças do orfanato eram livres de cárie, comparado a 1% das escolas vizinhas, né? Naquela época, década de 60, a prevalência de cárie era muito alta. Então, nem se compara com os dias de hoje, né? Então, realmente, só o fato da gente tirar a sacarose, ou diminuir muito a sacarose da vida dessas crianças, fez com que elas tivessem uma experiência de cárie muito diferente. Bom, aí também dados da Hopper Rudhaus, desculpa, do artigo publicado, né? Então, observem aqui o número de crianças, observem aqui a comparação no número médio do CPO, CPOD, das crianças do orfanato, Hopwood House, nas idades de 10 a 15 anos, por criança, com a idade similar à de crianças, então, das escolas estaduais, essas que eu falei para vocês, que eram ali ao redor, né? Então, observem a diferença, 0,85 aos 10 anos para 5,28. Então, 5 dentes com experiência de cárie, comparados a quase nenhum inteiro, né? Nenhum dente inteiro. Vamos aos 14 anos, se mantém essa relação, né? Então, comparem ali 6 dentes com 12 dentes. E assim vai, né? Então, realmente a prevalência foi muito menor, justamente porque a dieta era muito diferente. Bom, com o acompanhamento dessas crianças, quando elas saíam do orfanato, o que acontecia? Acontecia um aumento de prevalência de cárie, né? Elas não permaneciam tendo essa dieta, né? Passavam a ter uma dieta que era a comum da época, né? E então passavam a ter cárie. Claro que o patamar da prevalência de cárie dessas crianças era muito diferente, né? Elas saíam lá adolescentes com muito pouca cárie, ou talvez até livre de cárie. E a partir daí, então, começava a ter cárie. Diferente das outras que já tinham cárie desde os 6 anos, né? Então, a questão, assim, de perda dental, toda essa questão continuou sendo diferente, porque tu precisa de um caminho todo para poder chegar no patamar daquelas crianças que estavam desde o início tendo acesso a uma ultradieta, né? Então, a comparação com crianças com condição socioeconômica semelhante apoia a teoria de que a alimentação tem influência no desenvolvimento da cárie, tá? Então, esse é um estudo clássico que vocês precisam saber. O outro estudo clássico é o que acompanha pessoas com intolerância hereditária à frutose, né? Então, o grupo teste, que eram essas pessoas com essa intolerância, elas tinham uma média de 2,5 gramas de açúcar por dia. No grupo controle, a diferença, 48,2 gramas de açúcar por dia. Então, observem o CPO, CPOD. CPOD, experiência de dentes cariados, perdidos e obturados. 2,1 no grupo teste, que era esse que as pessoas tinham essa diferença na dieta, em relação a 14,3 do grupo controle. Tá? Então, ambos os grupos receberam altos níveis de amido. Então, muito possivelmente, do grupo teste, o que foi responsável por essa experiência de cárie foi esse pouquinho açúcar por dia, mas também foi o amido, né? Então, esse é um outro estudo que vocês precisam, então, saber, certo? Bom, vamos falar agora sobre um estudo que relaciona não só a cárie com o açúcar, como esses anteriores que eu já falei para vocês, mas também os padrões de ingestão deste açúcar. Como é que esse açúcar era ingerido? E aí nós temos, então, que lembrar das frequências, né?
vamos comparar uma alta frequência de consumo de açúcar com uma baixa frequência de consumo de açúcar. Observem, novamente, a nossa curva de Stefan, né, conhecida. Observem aqui. Opa, desculpa. Está muito sensível aqui, desculpa. Então, temos aqui uma baixa de pH. Novamente, uma capacidade de tampão, remineralização. Novamente, nós temos, então, esse pH subindo. Uma outra ingestão de açúcar. Novamente, cai. E assim por diante. Então, toda vez que a gente tem esse pico aqui, ó, desculpa, essa descida aqui, ó, a gente tem uma ingestão de açúcar. Agora, quando nós tivermos uma baixa frequência de consumo de açúcar, nós vamos ter poucos picos, né? Toda vez que eu tiver acesso a açúcar, eu vou ter uma queda no pH. Aí é que mora o perigo, né? Claro, por que mora o perigo aí? Porque chega uma hora eu não vou ter mais mineral para repor essa quantidade de mineral perdido se eu tiver uma alta frequência de consumo de açúcar. Por isso que a gente diz assim, ó, olha só, minha filha tem um hábito muito complicado de comer bala. Eu não consigo tirar esse hábito. Bom, então nós vamos pegar esta bala e vamos dar esse pacote de balas todo de uma vez só. Mas como assim todo esse açúcar? Porque não é a quantidade, gente. O problema não é a quantidade, o problema é a quantidade de vezes que eu vou ter baixa de pH. Isso aqui, ó, é que provoca a cárie. Esse monte de baixas aqui de pH é que pode provocar, sim, a cárie. Aqui nós temos uma queda de pH, quer dizer, o saco de balas foi comido aqui. Numa vez só caiu o pH, eu já consegui repor. E aí depois lá, mais adiante no dia, eu comi mais um tanto ou mais um saco de balas, não importa. A quantidade não importa. O que importa é a queda de pH que acontece. Agora, uma balinha só vai baixar essa pH desse jeito. Outra balinha, outra balinha, outra balinha. Então, sempre que a gente puder orientar o nosso paciente a diminuir a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que ele vai ter acesso a açúcar, melhor. E esse trabalho que eu vou mostrar para vocês agora, que também é outro clássico, né, o Vipelholm, vamos depois falar de cárie experimental em humanos também, mas o estudo de Vipelholm mostra bem essa questão da importância dessa frequência de consumo de açúcar e que tipo de açúcar é esse que eu consumo e vai ser mais cariogênico que outro, né? Então, vamos ao Vipelholm. Esse também é um trabalho que vocês precisam saber direitinho, o ano, Gustafsson, 1954, Suécia, precisamos saber tudo isso. Bom, na época do estudo, que variou entre 45 a 54, no sul da Suécia, em Lund, aconteceu num momento, esse estudo, que a saúde bucal na Escandinávia como um todo, não só na Suécia, ela vivia um período difícil da história, assim, uma alta incidência de cárie, muito grande incidência de cárie, 83% de prevalência de cárie aos 3 anos de idade, e apenas 3 crianças sem cárie a cada 1.000 aos 7 anos. Então, assim, muito difícil a situação da cárie naquele período. Então, naquele período era necessário entender muito bem o processo de cárie. Você sabia já que a dieta, né, a sacarose, era bem importante para que a cárie acontecesse. Tá, mas de que forma esse açúcar pode ser consumido, ou de que forma ele é consumido, e que fica, então, mais cariogênico, né? Então, nesse período, então, foi feito esse estudo. E esse estudo é um estudo até que nem pode ser mais repetido, né? Nunca mais, porque é um estudo absolutamente antiético, porque ele foi um estudo que utilizou deficientes mentais internados num hospital. Então, é o estudo de Vipelholm, porque é o nome do hospital, Vipelholm. Tá? Então, a única coisa que fazia com que esses deficientes pudessem não participar do estudo, eles se fizessem alguma objeção aos exames clínicos, que eram bem importantes, né? Não possuir tuberculose ou doenças que exijam
dieta específica, né? Na verdade, não podiam contaminar os pesquisadores e também não podiam ter uma dieta específica que tiraria toda a questão essa da relação com a sacarose, que era importante, né? Então, esse estudo ele aconteceu por 5 anos, participaram do estudo 436 pacientes, divididos em 7 grupos. Então, vocês observem, vários problemas, a média de idade de 31 anos, vários problemas de ética aí, né? Não só a gente está fazendo um experimento em pessoas que talvez não possam se defender ou até dizer que não gostariam com tranquilidade de participar, né? Quer dizer, pessoas inaptas, né? Como também provocaram doença nesses deficientes, né? Porque já se sabia que a relação entre cárie e sacarose, essa relação já era bem estabelecida. Então, se sabia que ia se provocar doenças nesses pacientes. Então, um estudo bastante antiético que não vai poder nunca mais ser repetido, né? De qualquer maneira, se ele fosse repetido hoje, isso é uma questão de prova, por que a gente não ia ter os mesmos resultados? A gente não ia ter os mesmos resultados justo pelo que eu falei para vocês, que hoje nós estamos na presença de flúor em grande quantidade, né? Vários produtos com flúor que nós temos acesso à água fluoretada em muitos lugares também, né? Dentifrício fluoretado, produtos fluoretados, enxaguatórios. Então, nós temos flúor por tudo que é lado. Então, nós certamente teríamos a interferência do flúor nos resultados, tá? Então, isso pode ser uma questão de prova. Bom, os objetivos do estudo era verificar o incremento de cárie por aumento no consumo de sacarose, então era provocado um aumento no consumo de sacarose desses pacientes, a influência da consistência dos alimentos, vocês vão ver que eram vários grupos de alimentos que foram, então, administrados, e a frequência de ingestão de açúcar, como esses alimentos foram oferecidos a esses pacientes. Bom, aqui estão os grupos, tá? Vamos começar pelo grupo controle, lá em cima, tá? Então, o grupo controle, uma dieta normal, com a quantidade considerada normal de açúcar para a época, complementos de cálcio e vitaminas. Então, era uma dieta chamada dieta básica. Sacarose. O grupo da sacarose incluía açúcar na forma líquida durante as refeições, com a maior quantidade de açúcar ingerido. Então, o nome desse grupo se chamava consumo total de açúcares. O grupo de pão e massas, pão açucarado nas refeições. Então, eles aqui estavam examinando não só o açúcar, mas também a retenção do açúcar em baixa concentração nas refeições. Então, quanto tempo este açúcar fica na boca depois das refeições, né? O grupo do chocolate, mas aí agora entre as refeições. Caramelo uma vez por dia entre as refeições. Toffee, as balas Toffee, 8 vezes por dia entre as refeições. Observa que passa de 1 para 8. Aqui caramelo, aqui Toffee, um outro tipo de bala, né? E aqui 24 Toffees, 24 balas Toffee por dia entre as refeições. Então, eles queriam saber se a quantidade era importante, se o fato de estar na refeição ou fora da refeição era importante, o fato de ser um alimento mais pegajoso ou um alimento de forma líquida, com sacarose, se tinha alguma interferência. Então, várias informações que foram muito ricas para o entendimento do processo da doença, por isso que ele é um estudo muito clássico, assim, né? Sempre que se fala da relação dieta e cárie, o estudo de Whipple-Home é citado. Bom, vamos ver os resultados. O CPOD, aqui o CPOD inicial desses grupos, e vamos ver. Olha só, aqui todos eles tiveram um aumento de prevalência de cárie. Uns mais severo, né, uma linha mais inclinada, e outros, então, menos severos. Vamos olhar lá em cima, claro, o grupo das 24 balas de caramelo, aqui mulheres e aqui homens, um pouquinho de diferença homem e mulher. O grupo do chocolate, depois, o grupo do pão, o grupo do caramelo, o grupo do sacarose, o grupo de 8 balas de caramelo, o grupo de chocolate, o grupo do pão. Vocês veem que mulheres e homens mostrou nesse estudo um pouquinho de diferença, né? Então, todos começaram
num nível mais abaixo e tiveram, então, incremento de doença. Então, vamos falar dos resultados. Quais são os resultados mais importantes desse estudo? Tá? Então, a adição do açúcar na dieta aumentou, sim, a cariogenicidade, porém em graus variáveis. Então, nós temos um aumento maior quando a gente tem o consumo de caramelo entre as refeições e uma maior frequência. Tá? Então, aquele caramelo que era oferecido, como a bala que eu falei para vocês anteriormente, em diversas vezes entre as refeições, provocou várias quedas de pH, de tal forma que chega uma hora, a gente não tem mais como fazer a reposição desse mineral. E nós passamos, então, a ter doença, quando a gente não consegue mais repor o mineral que é perdido. Tá? Bom, o segundo grupo que teve uma prevalência maior de cárie foi o grupo do pão nas refeições. A consistência, ou seja, a consistência pegajosa do pão, o período que este pão, ó, aquilo que a gente falou bem no início da aula, o tempo de remoção deste açúcar da cavidade bucal. Então, observem um pão açucarado grudado nesses dentes aí. Quanto tempo ele não fica na cavidade bucal? Então, a consistência pegajosa desse alimento também faz diferença. Agora, o que menos teve aumento de prevalência de cárie? É a sacarose líquida. Pela mesma razão que o pão teve mais prevalência de cárie. Porque a sacarose líquida, ela passa na cavidade bucal e é deglutida. Então, a passagem, o índice de remoção deste açúcar é muito grande, porque ele sai rapidamente, ele fica indisponível rapidamente. Então, ele vai ser cariogênico enquanto estiver na cavidade bucal. E aí vai sendo, então, deglutido. Então, ele não fica muito tempo aderido sobre os dentes. Isso faz diferença também. Então, 3 informações importantes: índice de remoção dos açúcares e a frequência. Né? Agora, a quantidade de açúcar não foi importante. Vocês viram que teve também aumento quando a quantidade de caramelos era menor. Certo? Então, as conclusões de VPO-ROM: o açúcar entre as refeições e retido por um longo tempo, ele vai provocar uma maior atividade de cárie. Tá? Vamos, então, ao cárie experimental em humanos. Esse aqui também foi um estudo absolutamente antiético, feito com alunos de odontologia. Imagina, parece até uma piada, né? Os alunos estavam precisando de nota, então aí o pesquisador chamou em troca de uma melhora na sua nota, né? Muito antiético. De qualquer maneira, a gente não faz esse tipo de estudo, não se faz mais esse tipo de estudo, porque a gente vai estar provocando doença nessas pessoas. Mesmo que a gente vá inativar essas lesões, não é ético a gente provocar doença nos nossos pacientes, nas pessoas participantes de pesquisa, né? Bom, vamos lembrar, acho que não sei se vocês já não tiveram esse estudo na microbioquímica bucal, né? Mas vamos lembrar, então, se vocês já tiveram. Bom, esse estudo, ele primeiro passou por um período pré-experimental, que foi um período antes de começar realmente o estudo, onde os alunos tiveram toda uma visão de orientação de higiene, de remoção, de objetivo de zerar biofilme dentário na sua boca. Então, tiveram muito a questão do entendimento do processo da doença cárie, até como se tinha, né, todo o conhecimento que se tinha naquela época. Né? Bom, a partir daqui, quando começou, então, o primeiro período experimental, eles passaram a não higienizar mais os dentes. Então, a gente tinha o biofilme ali disponível, e um dos grupos não só tinha a questão de não se fazer a higiene, mas também tinha bochechos de sacarose, alguns bochechos diários de sacarose acontecendo, concomitantes à questão de não ter higiene. Então, nós tínhamos biofilme e sacarose disponível. Aqui é o índice de cárie, né, gente? Então, aqui na fase experimental, vamos ver esse grupo aqui, que é o grupo, então, teste. A partir daqui, a gente tem a sacarose entrando. Então, o que acontece com o índice de cárie? Aumenta, né? Bom, agora, a partir daqui, desse momento aqui, do experimento,
eles passaram a, então, novamente a higienizar. Tá? Então, observem que isso foi bastante tempo. Ó. Novembro de 68, fevereiro, março, abril, maio. Olha a quantidade de tempo aqui que eles ficaram sem higiene, um mês sem higiene, né? Então, a partir daqui, com a questão de sacarose, o índice de cárie aumentou, e a partir daqui eles começaram a higienizar e fazer bochecho com flúor. Naquela época, então, o flúor já entrou na história, né? E aí, o que se tem? Se tem a redução dessa prevalência de doença, até novamente todas as lesões inativas, né? No grupo controle, se teve a ausência de higiene, mas só que não teve sacarose. Então, chegou a ter uma prevalência aumentada de doença, mas não se compara à prevalência de doença provocada com o bochecho de sacarose, certo? Então, novamente, um experimento que mostra a relação clara entre a sacarose e a prevalência de doença cárie. Bom, vamos agora então demonstrar para vocês a influência do uso de fluoretos. Quando a gente tem o flúor, o que acontece com essa relação de dieta e cárie? Bom, isso, um gráfico de 1982, vocês têm aqui, cada bolinha dessa é um país diferente, tá, gente? Nesse lado de cá, nesse eixo, nós temos o índice de cariados perdidos e obturados, a experiência de cárie dessas populações. E aqui nós temos embaixo o consumo de açúcar, gramas pessoa a dia. Então, o que acontece? A gente tem, quanto menor o nosso CPOD, menor o consumo de açúcar, menor o CPOD. Quando nós temos um consumo de açúcar bem aumentado, nós temos um CPOD aumentado. Então, uma relação bem direta, bem fácil de ser entendida. Quanto menor o meu consumo de açúcar, menor a prevalência de doença. Quanto maior meu consumo de açúcar, maior a prevalência de doença. Ok? Isso na década de 80. Então, na ausência de flúor, na década de 80 praticamente a gente não tinha flúor em dentifrício fluoretado, alguma coisa começando, né? Várias outras situações assim de controle que se tem, inclusive o nível profissional, naquela época não era tão preconizado, né? Então, quando a gente tem praticamente uma ausência de flúor comparada a hoje, a correlação é positiva. É a coisa mais fácil de a gente conseguir entender essa relação, né? Essa correlação. Bom, nós não estamos nos dias de hoje, tá? Nós estamos só uma década depois ali, que realmente foi o boom do flúor em produtos fluoretados, em dentifrícios, isso em vários países. O que acontece com a nossa relação, pessoal? Já não fica a mesma, né? Nós podemos ter um CPOD alto, com um consumo de açúcar baixo. Podemos ter um consumo de açúcar alto, tá? Aqui nesse caso, e uma falência de cárie baixa. E assim por diante. Nós podemos ter várias possibilidades aí, né? Porque nós temos outros fatores interferindo, o flúor principalmente, interferindo nesse processo. Então, nós temos essa grande bagunça. Bom, isso faz com que a gente pense que o açúcar não é tão importante? Não, gente, não faz. Não faz porque o açúcar ainda é fundamental para que se tenha prevalência de doença. Então, nós precisamos sempre trabalhar com a questão da dieta do paciente. Isso não tem jeito, não podemos fugir disso. Só que a gente sabe que hoje a gente tem uma facilidade a mais, que é a questão da possibilidade de a gente ter flúor entrando no tratamento também desse paciente. Então, presença de flúor, ausência de correlação. Bom, aqui alguns trabalhos para então que a gente consiga então estabelecer o que faz, o que acontece quando o flúor entra na história, né? Esse estudo é um estudo in situ, lembram dos estudos in situ, né? Os estudos aqueles que são feitos com pedacinhos de esmalte, pedacinhos de tecido dentário, que a gente associa esse pedacinho a um aparelho ortodôntico, a uma prótese que o paciente apresente, né? Para que a gente tenha esse pedacinho de esmalte ou de qualquer do tecido dentário, dentro de uma cavidade bucal, mas nós estamos provocando cárie no pedacinho e não nos dentes do paciente, né? É um estudo mais ético, assim. E também simula toda a questão da cárie porque está dentro da cavidade bucal também, né? Bom, então nesse estudo in situ,
Eram feitos bochechos com solução de sacarose por 5 dias, de 1 a 10 vezes por dia de solução de sacarose. Só que nós tínhamos esses bochechos acontecendo em 2 grupos diferentes. Um grupo que tinha acesso a flúor, escovação com creme dental com flúor, e um grupo que não tinha acesso a flúor. Era só a sacarose mesmo acontecendo sobre esses espécimezinhos dentais. Então, escovação, creme dental, sem flúor. Tá? Um trabalho, vamos ver o que aconteceu. Então, observe no grupo com flúor e no grupo sem flúor. O que acontece quando a gente tem flúor na história? Ó, isso aqui, gente, é cada uma das vezes que a gente teve queda de pH, tá? Que a gente teve, então, ingestão de açúcar, tá? Quando é que a gente começa a ter, ó, a partir daqui, ó, a gente começa a ter perda mineral, tá, gente? Aqui, isso aqui é mudanças minerais. Então, aqui não teve perda mineral ainda, e aqui embaixo dessa linha já houve perda mineral. Quando é que a gente começa a ter perda mineral? Está muito pequenininho ali, mas eu vou dizer para vocês. Aqui, ó, a gente tem uma frequência de 1 vez por dia de açúcar, aqui 3 vezes por dia de açúcar, aqui 5 vezes por dia de açúcar, aqui 7 vezes por dia de açúcar e aqui 10 vezes por dia de açúcar, tá? Quando é que a gente começa a ter perda mineral se a gente tem flúor? A partir de 7 vezes por dia de ingestão de açúcar, gente. Ao passo que se a gente pega esse lado de cá, e não tem flúor, é aquele espécimezinho que não recebia flúor, ele só recebia o açúcar nessas frequências que a gente já falou. Observem que a partir dessa parte aqui, ó, que significa as 3 vezes por dia de sacarose, a gente já tem perda mineral. Então, observem a grande diferença, né? Então, quando a gente tem flúor, tudo igualzinho. A única diferença é o acesso a flúor. Bom, eu tenho flúor, eu passo a ter cárie, perda mineral, que a gente considera cárie, né? A partir de 7 vezes de consumo diário de açúcar. Agora, quando não se tem flúor, 3 vezes. Então, aí que está, esse trabalho é muito interessante, muito elucidativo, um trabalho já bem antigo, de 2001, mas mostra para a gente o quanto o flúor foi importante para a questão da cárie, né? Ele foi um marco realmente na odontologia. Fez muita diferença na frequência, na prevalência de doença cárie, que na verdade é a doença mais prevalente da cavidade bucal, né? Bom, essa é uma revisão sistemática, é bem importante a gente trabalhar sempre com revisões sistemáticas, é uma maneira muito clara e muito, assim, acadêmica e muito perto da verdade, né? Que a gente avalia vários estudos e não só um, né? Então, revisão sistemática sempre é a escolha para a gente poder entender qualquer tema, né? Então, essa revisão sistemática, ela abordou consumo de açúcar versus risco de cárie. Então, o que eles chegaram à conclusão? Então, nos tempos modernos, a exposição do flúor, isso aí era a pergunta deles, né? Uma flúor mais quantidade, mais extensa exposição ao flúor, os indivíduos com alto nível de ingestão de açúcar têm maior severidade à doença cárie em relação àqueles com menor nível de consumo? Quer dizer, será que hoje o açúcar é importante? Precisa a gente ter cuidado também com o açúcar em relação a isso? Então, essa era a pergunta, tá? Eles conseguiram avaliar, então, 36 estudos. Vamos ver o que eles descobriram nesses estudos. O que eles concluíram? Concluíram, então, que a relação entre o açúcar e cárie é muito mais fraca com a exposição ao flúor, que antes da exposição ao flúor costumava ser. Controlar o consumo de açúcar continua a ser parte justificável do controle da cárie. É aquilo que eu falei para vocês já, né? Quer dizer, tudo bem, uma coisa não leva a outra. A gente sabe que a gente tem a força do flúor, só que a gente sabe que sem o açúcar a gente não tem cárie. Então, nós precisamos sempre lembrar que nosso paciente precisa ter também controle de dieta para ter o controle total da doença. Bom, a incidência de cárie versus frequência de açúcar no século XXI. Então, esse trabalho, ele versou sobre o papel das refeições, dos lanches e consumo total de alimentos na experiência de cárie de crianças, tá? Eram 634 crianças que participaram desse estudo. Então, eles tinham a informação sobre exposição de alimentos e bebidas em 3 dias. O acompanhamento foi por 5 anos, acompanharam as crianças por 5 anos. E os eventos alimentares foram classificados como refeição ou como lanches. E a exposição de bebidas e alimentos foram categorizados por teor de carboidrato, quantidade de carboidrato, tá? Bom,
que eles observaram? As crianças tinham aumento de risco de cárie quando a alta quantidade de lanches e eventos diários alimentares era, então, observada. O suco refrigerante durante as refeições e a exposição a açúcar entre as refeições era bem importante para o risco de cárie aumentar. Agora, quando é que houve redução do risco de cárie? Quando a exposição a açúcares e amidos era feita essa exposição junto às refeições. Então, como conclusões, a cariogenicidade de alimentos está associada com o tempo de exposição aos mesmos. Gente, tem um fator bem importante para a gente lembrar nessa coisa, né? Nesse momento, nesse dado aí que está sendo apresentado. O que acontece durante a refeição que faz com que aquele momento seja um momento mais protetor em relação aos dentes? Lembrem, durante as refeições a gente mastiga bastante. E essa mastigação provoca a formação de saliva. Então, nós temos um elemento protetor muito importante em maior quantidade. Então, nós temos um poder de lavagem do fluxo salivar muito mais intensificado. Nós temos o efeito tampão da saliva mais disponível nesse momento. Diferente de um entre-refeições, que nós não estamos com aquela mastigação que acontece durante as refeições. Então, a nossa saliva, a quantidade de saliva é muito menor. Isso é bem importante também para a gente anexar a essa informação, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o substituto de açúcar. Vocês já tiveram também na disciplina anterior, é só para a gente dar uma relembrada. Então, nós temos aqui os adoçantes não calóricos e os adoçantes calóricos, né? Nós temos várias possibilidades de uso de adoçante, né? Não só para a questão calórica, mas também pela questão de algumas incompatibilidades que algumas doenças oferecem aos pacientes, né? E algumas intolerâncias também, né? Então, nós temos os não calóricos e os calóricos. Aí a gente lembra sempre do estudo de Turco, que é outro estudo bem importante, que é um estudo feito na Finlândia, na década de 70, um acompanhamento de 25 meses, 125 adultos de 12 a 53 anos de idade. Nesse local, nessa época aí, essas pessoas não tinham acesso a produto fluoretado, não tiveram nenhuma orientação diferente de higiene bucal. O objetivo era ver o efeito de incremento de cárie pela total, mas total mesmo, substituição de sacarose pela frutose ou pelo xilitol. Tá? O que aconteceu com essa população? Então, eram 3 grupos que foram examinados. O grupo da sacarose, que era o grupo controle, né? O grupo do xilitol. Lembrem que o xilitol tem uma informação importante, além dele ser substituto de açúcar, ele também pode ter interferência nas bactérias. Lembrem das aulas de microbiologia, tá? Então, claro que no grupo do xilitol, nós tivemos uma redução de 85% na cárie. Não só pela ausência do açúcar, mas também pelo efeito sobre as bactérias que o xilitol apresenta. E na frutose, né, na adição de frutose, em vez de sacarose, também tivemos 32% de redução. Lembrem que a frutose ela não tem aquela capacidade que a sacarose tem, do PEC, do PIC, toda aquela questão que faz com que a sacarose seja muito mais cariogênica. Tá? Então, observem a diferença da sacarose, a prevalência de cárie, né? Sacarose, ao longo do tempo, dos 24 meses, aqui a prevalência de cárie, e aqui a frutose e o xilitol. Então, observe que o xilitol, então, tem aqui os 85% de redução aqui bem claro, né? E 32% da frutose. Então, outra informação importante para a aula de hoje, tá? A gente trocando o açúcar por um adoçante, se a gente trocar então por xilitol, a gente tem muita proteção em relação à prevalência de cárie. Bom, como é que nós vamos fazer na clínica, tá? Para ter essa informação que é bem importante do nosso paciente. Como é que é a dieta dele? Ele sentou na minha cadeira, eu higienizei os dentes desse paciente, iluminei, sequei, examinei, fiz o diagnóstico de cárie e observei, ele tem atividade de cárie. Eu preciso tratá-lo. Bom, o tratamento vai ser baseado em orientação de higiene,
aplicações de flúor, fluoroterapia e também orientação de dieta. Para eu poder ter uma orientação de dieta, eu preciso ter informação do baseline. Eu preciso saber como é que está hoje, esse meu paciente que está com cárie hoje, como é que ele está em relação à dieta. Então, nós vamos fazer um diário alimentar. O diário alimentar uma descrição que o paciente faz para nós, que vai durar de 3 a 7 dias. Na clínica, a gente usa 3 dias, tá? Esses 3 dias não podem ser dieta de fim de semana, porque muda totalmente a rotina no fim de semana do paciente, então nós precisamos pegar. Eu estou atendendo, professora, eu estou atendendo na quinta-feira, amanhã é sexta, já é sábado. Tudo bem, ele vai anotar o diário dele de sexta, o diário dele de segunda e terça, e vai te trazer na quinta-feira novamente, certo? Tudo ele vai escrever. Toda a alimentação, inclusive medicação, a gente sabe que tem muitos medicamentos que contêm sacarose, então até a medicação ele vai descrever para nós ali. Nas quantidades, tudo direitinho com horários, para a gente saber se aquela ingestão de açúcar foi em momento de refeição principal ou em momento de entre refeições, justamente pelo que a gente já falou, a diferença do entre refeições para durante a refeição, né? Precisamos ter essa informação. Bom, o paciente, eu coloquei esse diário, ele esquece, faz parte, né, da negação, ele não faz, ele não traz, bom, não tem problema. Podemos fazer com ele uma entrevista 24 horas, que é a outra opção. Como é que acontece a entrevista 24 horas? Eu estou atendendo hoje o paciente hoje de tarde, né? Então, eu vou começar com ele a voltar para trás no tempo. O que tu almoçaste? O que tinha no teu almoço? O que tu comeste pela manhã? E assim vai indo, até voltar para trás 24 horas. E aí a gente vai poder anotar ali na hora, e a gente vai ter também uma ideia do que é a dieta desse paciente. Pessoal, é importante a gente estabelecer uma relação de confiança com esse paciente. Não uma relação assim de xerife e criminoso, né? Tem que ser uma relação de parceria, né? De companheirismo, para a gente poder passar para ele a importância da gente saber a real do que realmente está acontecendo e do que a gente pode ajudá-lo nesse período difícil de doença que ele está apresentando, né? Não é para sempre. E uma coisa bem importante, a gente orientar a dieta, gente, não é a gente orientar a dieta balanceada que o paciente precisa ter. Não é. Uma coisa é a gente falar para o paciente o que é bom ele comer para a saúde geral dele. Tudo bem, é uma orientação importante um profissional de saúde passar para o seu paciente. Só que é diferente do tratamento. O tratamento que envolve a dieta é a gente dizer para o paciente que ele vai parar de tomar Coca-Cola, aquela com açúcar, e vai passar a tomar Coca-Cola diet ou light, né? Quer dizer, como é que a gente vai estar oferecendo a possibilidade do paciente tomar coca e tu dizer que isso é uma coisa que vai significar dieta balanceada para a saúde geral dele? Não, não é. É uma coisa de emergência, na verdade é uma medida emergencial, né? Nós vamos fazer com que ele, naquele momento, ele reduza a atividade e a progressão da cárie na boca dele. Não é uma coisa que vai fazer com que a gente vire nutricionista do paciente. Não é, é diferente. Nós vamos estar aqui tratando cárie, mesmo que a gente tenha que dizer para ele que ele vai ter que começar a tomar Coca Diet. Um exemplo bem assim, esdrúxulo para passar para vocês, que é isso realmente que nós vamos fazer. Nós não vamos estar fazendo a nutrição, tipo, prescrevendo uma nutrição balanceada para o paciente, não é isso. O máximo que a gente vai poder fazer é dizer para ele assim, bom, como tu estás consumindo várias vezes por dia, talvez a gente tenha que melhorar um pouco a tua refeição principal, colocar um pouquinho mais de energia, de proteína nessa tua refeição principal, para que a gente não precise comer tantas vezes durante o dia. Tá? Que isso é que está fazendo com que tu estejas doente de cárie. É bem especificamente o caso cárie que nós estamos tratando. Ok? E aqui, então, dá um exemplinho do que a gente tem lá na clínica, lá no Hospital de Ensino Odontológico, para vocês oferecerem para o paciente, tá? Na clínica de vocês, onde vocês estiverem trabalhando depois de formados, vocês podem adaptar como quiserem. Isso aqui é uma sugestão, tá? Então, ele vai anotar o horário, né, o dia, o horário, e o que ele comeu e a quantidade. Um copo de leite com um copo de sopa de mel.
Às 7h30. Às 8h40, uma fatia de pão branco com requeijão e uma fatia de queijo. Às 10 horas, um bombom. Às 11 poderia ser um remédio, uma medicação, que contenha ou não sacarose, que depois a gente vai então pesquisar. Ok? Então, ele vai anotar esses 3 dias e nós vamos então ter uma média, nós vamos fazer uma média desses 3 dias para saber qual é a frequência alimentar desse paciente, qual é a frequência de sacarose desse paciente e qual é a quantidade, qual é a frequência de sacarose entre refeições desse paciente. Tá? Então, nesse caso, identificar a dieta balanceada é só no sentido que eu falei para vocês anteriormente, para a gente ver se ele não tem que melhorar a quantidade, o conteúdo calórico, né, dessa dieta principal ali, das refeições principais, para que ele não tenha que beliscar tantas vezes durante o dia, né? Vamos ver a frequência alimentar e a frequência de consumo de sacarose nas refeições e entre refeições. Gente, a frequência alimentar é simplesmente todas as vezes que o paciente se alimentou. Bom, o que é a frequência de sacarose? Todas as vezes que esse paciente se alimentou e tinha sacarose, tá? Então, aqui nesse caso, o paciente tem, olha aqui, uma, que repetiu o almoço. Então, não, onde é que tá? O almoço aqui, ele tem açúcar. Então, aqui ele tem açúcar, uma. Aqui ele tem açúcar, 2. Aqui ele tem açúcar por causa do refri normal, 3. Aqui açúcar, 4. Aqui pode ser que não. Se ele repetiu o almoço, aqui mais uma. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a frequência de sacarose dele é 5. A frequência alimentar dele é 6, porque inclui essa aqui, né? E a sacarose, a frequência de sacarose é 5, porque a gente vai tirar essa aqui, sei lá, contando que realmente não tenha açúcar aqui, tá? Bom, dentro da minha frequência de sacarose, eu preciso saber qual é que é a entre refeições. Então, eu vou pegar aqui entre refeições. Eu vou pegar aqui, e quais são as refeições principais? É café da manhã, almoço e janta, que a gente já consegue identificar aqui. Então, aqui tem uma sacarose entre refeições, uma. Aqui tem outra, duas. Então, a frequência de sacarose entre refeições desse paciente é 2. Claro que aqui eu estou pegando de um dia só, né, gente? Nós vamos ter que fazer dos 3 dias e depois fazer a média dos 3 dias, tá? Deu para entender? Acho que é bem tranquilo, né? E nós vamos trabalhar com essa questão desses números aí, tá? Então, vamos falar sobre a alteração dos hábitos alimentares do paciente. Nós vamos nos basear no registro do paciente, não tem o que fazer, né? Nós vamos observar que isso tem que ser avaliado dentro do contexto socioeconômico cultural do paciente. Nós temos que ter bastante respeito e cuidado, porque o paciente pode não ter acesso ao que a gente quer que ele coma, né? Então, nós temos que ter bastante cuidado e ética nesse momento. Vamos trabalhar com substituição de alimentos com açúcar, por alternativas, como eu falei para vocês, né? Açúcar por adoçante artificial, quer dizer, que não é o ideal para uma saúde geral, mas de qualquer maneira nós estamos só tratando o paciente, nós não estamos fazendo uma tabela nutricional para ele, né? Gomas de mascar açucaradas por gomas com substituto de açúcar, imagina, justamente, nós estamos trabalhando dentro da realidade. Não adianta eu tentar tirar um hábito do paciente de uma hora para outra, a gente tem que ir adaptando nesse momento mais complexo, né? Então, refrigerante comum por diet light, redução do açúcar nas principais refeições. Quais são as conclusões da nossa aula, pessoal? Vamos lá. Existe uma diferente cariogenicidade em diversos alimentos. A sacarose é mais cariogênica. As evidências de estudos científicos que a gente mostrou para vocês nesta aula de hoje mostraram a relação da frequência de consumo de açúcares, a importância da frequência do consumo de açúcares, a importância da consistência dos alimentos, a relação que agora, hoje, estará mascarada pelo flúor, mas que ela ainda é relevante, ou seja, ainda precisamos focar na questão controle de dieta. Temos a certeza da possibilidade de substituir a sacarose por vários substitutos que a gente tem aí disponíveis. A alteração na dieta do paciente
é parte do tratamento da cárie. Não esqueçam disso, pessoal. Sempre a gente acaba pegando vocês, assim, tipo, surpreendendo vocês, melhor dizendo, com a questão, muito focados na questão da higiene, muito focados na questão da aplicação de flúor e descuidando da questão de dieta. Mas isso é bem fácil de entender, bem humano, né? É muito complicado a gente trocar hábito, estimular a troca de hábito de higiene é muito complicado, e estimular a troca de hábito de higiene, de higiene e dieta junto, né? No mesmo momento, é bem mais complicado. Vocês vão ver várias vezes, quando a gente não consegue um bom resultado nas primeiras 4, 5 semanas com o nosso paciente, na grande maioria das vezes a gente não conseguiu ainda mexer em dieta. Então, é muito importante essa relação que a gente estabelece com o paciente da gente, para que a gente possa, então, ter um bom resultado. E a dieta vai estar sempre contida nesse bom resultado, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, foi um prazer, até a próxima.